Olá! O objetivo da nossa aula de hoje, basicamente, é falarmos sobre os processos de gerenciamento de projetos. Então, todo projeto tem 9 áreas de conhecimentos. Cada uma dessas áreas é formada por um conjunto de processos, segundo o documento do PMBOK. Então, é importante nós conhecermos esses processos para que nós possamos fazer com que o projeto atinja os seus objetivos. Então, existem 9 áreas, nós vamos abordar nessa aula 3 áreas de negócio. O primeiro deles é o gerenciamento da integração. Ou seja, a partir do momento que o projeto começa, eu tenho que estar integrando todas essas áreas. Por exemplo, a área de escopo, a área de custo, a área de aquisição, comunicação, risco. Então, o gerenciamento de integração tem esse objetivo, estar integrando todos eles, normalmente através de ferramenta, para que o projeto atinja os seus objetivos. Então, o gerenciamento de integração, nós vamos ver os detalhes, ele compõe desse objetivo. Nós temos também o gerenciamento de escopo, ou seja, todo projeto, antes de começarmos, o cliente, o usuário, nos passa uma série de requisitos, do que ele quer, dos detalhes do projeto, ou do produto do projeto. Então o objetivo do gerenciamento de escopo é fazer com que nós entregamos o produto e também o desenvolvimento do projeto de acordo com as regras que ele pediu. Então o gerenciamento de escopo vai ter esse objetivo. Nós vamos trabalhar para que ele realmente atinja os objetivos desejados. Então é isso que nós estaremos fazendo no gerenciamento de escopo. Nós temos também o gerenciamento de tempo. Então o gerenciamento de tempo basicamente é fazer com que o projeto termine dentro do prazo especificado, prazo determinado. Então tem uma série de processos e procedimentos para com que o projeto não ultrapasse o tempo, que é uma das principais exigências dos dias de hoje. Fazer com que o projeto realmente atinja aquele acerto que foi feito em relação a prazo de entrega. Então o gerenciamento de tempo tem esse objetivo. Então nós estaremos trabalhando dentro do gerenciamento de tempo quais são os processos para que isso atinja esses objetivos. Então basicamente esse é o foco da nossa aula no dia de hoje. Então vamos a cada um deles. Vamos detalhar. Bom, o primeiro deles nós temos que é o processo de integração. Bom, então nós temos basicamente 6 processos. O primeiro dele é o desenvolvimento do termo de abertura do projeto. Como o próprio nome está falando, antes de eu começar o projeto, eu preciso de um documento que define uma série de requisitos para começar o projeto. Quais são os requisitos, qual é o gerente contratado, tem uma série de tópicos que vai dizer, olha, pode começar o projeto, o contrato de início do projeto. Então tem uma série de requisitos iniciais, basicamente, ou seja, eu preciso de os recursos necessários para eu identificar o projeto, para começar o projeto. Então o termo de abertura, basicamente, ele nos dá essas informações, para a gente não começar aquele projeto sem saber exatamente o que queremos, quais são os recursos que temos, quem é o gerente do projeto, ou seja, são aqueles pré-requisitos necessários que eu preciso para iniciar o projeto. Então o termo de abertura é o documento normalmente assinado pelo gerente, pelo usuário, ou pelo cliente, e mais o gerente de projeto, que dá as condições mínimas para eu começar a desenvolver um projeto. Então a gente vai ver em seguida quais são esses termos, esses tópicos que se faz necessário para que eu possa começar um projeto. Então é o primeiro processo que eu vou trabalhar para iniciar e faz parte do processo de integração. Bom, nós temos também os processos para fazer o plano de gerenciamento do projeto, desenvolver esse plano. A ideia é a seguinte: ao longo do projeto eu vou ter que gerenciar esse projeto e gerenciar todos os aspectos do projeto. Eu preciso desse plano. Como é que eu vou gerenciar? Vou fazer reuniões semanais, vou conversar com o usuário, vou passar relatórios de posicionamento. Então eu preciso de um plano para eu fazer esse gerenciamento, envolvendo todas as partes todas as partes do projeto. Então eu preciso desse plano, ou seja, é o caminho que eu vou seguir para gerenciar o projeto. Então eu preciso lá desse plano para poder fazer uma boa gestão do projeto. Então antes de eu fazer a gestão do projeto, eu preciso desse plano. Então esse plano basicamente vai me dar esse passo a passo, ou esses procedimentos, esses processos para fazer uma boa gestão do projeto, acompanhar a atividade das pessoas que vão estar envolvidas, reuniões periódicas para acompanhamento se está atrasado ou não, para ver se a qualidade está sendo mantida, uma série de posicionamento do cliente ou do diretor ou quem quer que seja, acompanhamento da questão financeira, enfim, tudo aquilo que envolve
em termos de gestão de projeto. Então essa é a ideia de fazer esse plano de gerenciamento do projeto. Em seguida eu tenho o quê? Orientar e gerenciar a execução. Então eu vou orientar as pessoas e vou fazer o gerenciamento. Então a partir do momento que eu começo o projeto, eu preciso estar orientando e gerenciando, para saber se as pessoas estão cumprindo os prazos, se os produtos, né, estão saindo na qualidade que eu especifiquei, enfim, se está tendo algum problema junto com a equipe, ou na execução do projeto, se os mesmos estão saindo de acordo com aquilo que foi planejado, aquilo que foi acertado. Então eu preciso orientar e gerenciar essa execução, para que eu não tenha nenhum problema e para que a execução saia de acordo com aquilo que foi planejado, né? Outra questão importante é a questão de monitorar e controlar o trabalho. Eu preciso, né, monitorar e controlar o trabalho, basicamente para saber se as pessoas estão fazendo, né, aquilo que foi definido e se as pessoas estão fazendo dentro do prazo e da qualidade que foi definida. Então, esse monitoramento, esse controle de trabalho tem esse objetivo. Eu preciso estar controlando e gerenciando para que isso realmente ocorra de acordo com aquilo que foi planejado. Se eu não fizer um monitoramento, eu não vou saber. E aí eu vou pegar problemas lá na frente, quando a coisa já está avançada. E todo projeto, assim, quanto mais tarde eu demorar para identificar um problema, maior vai ser o custo em termos de recurso, em termos de tempo, para resolver aquele problema. Então a ideia é eu estar monitorando e controlando de uma maneira eficiente, tal que a partir do momento que eu pego um problema, eu já faço correção de rumo, já faço o ajuste para evitar, para que isso impacte o mínimo no desenvolvimento do projeto, do trabalho do projeto. Então o monitoramento tem esse objetivo. Uma outra questão importante é a questão do controle integrado de mudanças. Todo projeto, quando você começa um projeto, normalmente o cliente ou o usuário não sabe exatamente aquilo que ele precisa, aquilo que ele quer. Então o que vai acontecendo ao longo do projeto? Vai surgindo mudanças. Então o cliente, o usuário, quem pediu o projeto, vai sugerindo mudanças, implementando mudanças. Agora, eu preciso avaliar até que ponto essas mudanças vão impactar naquilo que eu planejei. Eu tenho que fazer o quê? Um replanejamento, verificar se aquelas mudanças que estão sendo pedidas não vão impactar naquele planejamento que eu fiz. E se impactar, eu tenho que avaliar e sugerir, né, para o cliente ou para o usuário os impactos daquela mudança e negociar. Às vezes eles pedem uma mudança que, por exemplo, vai afetar o prazo, vai afetar a qualidade, vai afetar o custo. Então, dessa maneira, eu vou ter um impacto, né, no projeto, eu vou ter que estar negociando, né? Então, esse controle integrado das mudanças, eu tenho que trabalhar, identificar processos, procedimentos, para que as mudanças que nós sabemos que elas serão, normalmente serão solicitadas, né? Não tem como não evitar mudanças em projetos, ele vai impactar de tal maneira que o cliente, o usuário, ele vai estar acompanhando isso e vai estar a par dessas mudanças. E não ter nenhum impacto lá na frente em função dessas mudanças. O usuário ele vai ter que, o cliente vai ter que saber de antemão aquelas mudanças que ele está pedindo, qual é o impacto dela no projeto como um todo. Então eu tenho que estar verificando todas as mudanças que vão sendo solicitadas, que vão ocorrer, qual é o impacto dessas mudanças no planejamento inicial do projeto. E normalmente nós replanejamos o projeto para que essas mudanças elas realmente não prejudiquem, né, o projeto como um todo. E aí eu tenho também um processo de integração que é encerramento do projeto ou uma fase do projeto. A ideia é a seguinte, o ideal, a gente vai falar lá na frente, eu tenho que pegar esse projeto e dividir em fases. E fazendo com cada uma dessas fases, ela seja entregue ou seja avaliada pelos clientes, pelo usuário. Então, ou seja, eu tenho a fase 1, a fase 2, fase 3. Então, quando eu encerro a fase 1, eu vou submeter essa fase 1 para o cliente ou para o usuário, para verificar, olha, a fase até aquela está correta, eu posso ir para a fase 2, tem alguma mudança na fase 1? Se tem alguma mudança, eu já faço essa mudança nessa fase 1. Eu só vou para a fase 2 com o aval e com o ok do usuário, de quem solicitou o projeto, na fase anterior. Então eu tenho certeza que a fase anterior já está de acordo com o que o usuário ou com o que o cliente pediu. Dessa maneira, eu evito, por exemplo, quando for entregue o projeto ou uma fase, ele fala, não era bem isso que eu queria. Ou seja, eu não tenho, né? Então dessa maneira eu vou fazendo com que o usuário e o cliente acompanhem cada uma das fases e também eu fazendo com que o usuário ou o cliente, né, esteja a par de todas as mudanças que vão ocorrendo em cada uma dessas fases. Então encerrar o projeto ou a fase tem esse objetivo.
Então, basicamente, são processos, né, de integração que eu vou ter que estar trabalhando, eu vou ter que estar detalhando para o andamento do projeto com sucesso. Então, vamos ver agora com detalhe alguns desses processos de integração. Bom, como nós vimos, né, nós temos o primeiro dele, é o termo de abertura do projeto, de um projeto. Então nós temos aqui basicamente o documento que inicia o projeto. Então tem uma série de informações importantes para o gerente de projeto para ele desenvolver o projeto, né? Então vamos lá, identificação do projeto. Então é importante que ele tem que saber exatamente o que se quer do projeto. Então a identificação tem esse objetivo. Ele vai identificar qual é o projeto e vai saber exatamente o que ele precisa. O gerente, para ele se planejar o projeto, ele vai ter que saber exatamente qual é o projeto, o que se espera do projeto. Então tem que estar muito claro para ele o que se quer, né, em termos, não só em termos teóricos, mas em termos práticos, mas principalmente nos detalhes. É nesse momento que o gerente toma par do que ele vai ser desenvolvido. Quer seja uma casa, quer seja um software, ele tem que saber exatamente o que se espera dele e do projeto. Nós temos também outro capítulo importante, que é o histórico sumário do projeto. É muito importante, tem projetos que acabam tendo projetos semelhantes, né? Então qual que é a ideia? Você ter um histórico de projetos semelhantes, né? Para o quê? Saber os problemas que ocorreram em outros projetos e evitar que esses problemas não ocorram. Dar uma ideia, um sumário, uma ideia geral do projeto. Às vezes esse projeto vai se integrar com outros projetos, vai ter os objetivos, né, para o cliente a hora que esse projeto fica pronto. Então dessa maneira são informações importantes que vai ajudar o gerente a se posicionar na hora que ele for fazer o planejamento do projeto. Então são informações importantes. Nós temos também os objetivos do projeto. Para que serve esse projeto? Para que vai usar esse projeto? Então é importante ele saber para que serve, quais são os objetivos desse projeto, para ele também fazer o planejamento. Vou fazer um projeto, por exemplo, no software web. Então a empresa vai usar esse software para começar a fazer vendas pela internet. Então eu sabendo esses objetivos, eu vou saber exatamente qual é o que se espera do projeto e aí vai ajudar no planejamento, né? Então são informações importantes a ser passada, né, pelo cliente, ou pelo usuário, ou pelo diretor, que vai ajudar o gerente do projeto na hora de fazer um planejamento. Nós temos também as fases do projeto. Então, como nós vimos, né, o importante de um projeto é que ele seja distribuído em fases, né? E para cada fase, qual é o produto a ser entregue, ou subprodutos. Porque nós sabemos que a importância de um projeto atingir objetivos, de acordo com o que o cliente pediu, é ele participar do projeto, ele estar acompanhando. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo do projeto de uma casa. Então eu vou lá, o cliente pede uma casa, né, para construir uma casa. Então, qual que é a ideia? É pegar esse projeto e levar em fases. Por exemplo, a fase da infraestrutura, fase das paredes, a fase das pinturas, a fase dos acabamentos. Então, para cada uma dessas fases, eu vou terminando a fase, chamando o usuário, né, chamando o cliente que pediu e dando uma olhada para verificar se está de acordo com o que ele pediu. Então, a fase 1, infraestrutura. Eu vou falar, olha, a casa que você pediu está aqui a infraestrutura, aqui vai ser a sala, aqui vai ser a cozinha, aqui vai ser o banheiro, é isso que você está, assim que vai ser a sua casa. Você concorda com isso? É isso que você quer? Então ele concorda, tá bom. Posso ir para a fase 2? Então assina aqui que você concorda com essa infraestrutura. Aí na fase 2 eu levanto as paredes, já coloco os espaços para as janelas, para as portas. Aí terminei as paredes, novamente eu chamo o cliente. Falo, olha, sua casa está com essas paredes, aqui vai ser a janela, aqui vai ser as portas, né? E aí aqui vai ser o banheiro. Então dessa maneira ele já consegue enxergar como é que vai ficar a casa, né, em termos de janelas, portas, entre outras coisas. Tá ok essa fase 2? Tá ok. Posso ir agora para a fase de reboco, a fase elétrica, a fase de cabeamento. Então, e aí vai assim para todas as fases do projeto. Então dessa maneira, qual é a vantagem disso? O usuário vai participando de cada uma das fases, né, e vai dando ok, vai dando o aceite, né, para cada produto de cada uma das fases. A mesma coisa com o software. A mesma coisa, desenvolvendo o software, faz o levantamento dos requisitos. Olha, os requisitos do software é esse aqui que está pedindo. É isso que você quer? É isso que é o escopo do seu projeto? Então ele está ok, está ok. Aí eu faço o projeto lógico, desenho as telas, os relatórios, a saída. Depois eu chamo ele. Hoje existem ferramentas que você pode fazer a prototipação. Então eu vou e mostro para ele a fase das telas, né, o protótipo. Aí quando está ok, ele dá ok.
Aí eu começo o desenvolvimento do projeto. Começo a fazer a programação. Aí termina a programação, eu chamo ele para verificar, olha, está programado os módulos, pode fazer o teste, verificar se os cálculos estão certos, se a navegação está certa, se é isso que você esperava na entrada, é isso que esperava na saída, e assim por diante. Então eu vou nessa fase, cada uma das fases eu faço uma entrega, ou uma, né, para ele dar ok, para ele avaliar, e dessa maneira eu vou até o final do projeto. Então é muito importante o projeto está em fase, definido em fase, e para cada fase ter o seu produto ou subproduto a ser entregue. Dessa maneira o usuário vai saber exatamente aquilo que ele precisa. Outra questão importante, principais marcos e controles, os chamados milestones. A ideia é a seguinte, são aquelas datas importantes que você considera e você se planeja para tal. Né? Então, ou seja, vou desenvolver um software. Então, em determinado momento, vem o cliente para avaliar o software. Então, eu sei que naquela data, em determinado momento, ele vai avaliar o software. Então, eu vou fazer todo o planejamento para ele fazer uma avaliação. Então, a ideia são os marcos de controle, né, as milestones, as datas, os eventos importantes do desenvolvimento do projeto que fazer com que você se prepare, você já saiba disso de antemão e você já se prepara para essas fases, para esses marcos importantes de controle de avaliação. Então é muito importante. E normalmente quando você fecha um contrato, o cliente ou o dono, quem que fechou o contrato, já sabe quais são esses controles, essas avaliações. Né? Então, isso é importante. Vamos dar um outro exemplo de um projeto, por exemplo, de construção, que eu participei, de construção de um compressor para a Petrobras. Então tinha lá todas as fases da construção de um compressor. A Petrobras chegou uma e falou assim, olha, a hora que você construir a caixa do compressor, você para o projeto, eu vou pegar essa caixa do compressor, colocar num tanque de água enorme, para verificar se tem algum ponto de vazamento. Você só vai dar continuidade do projeto se tiver ok, não tiver problema de vazamento, de umidade. Então, quem desenvolveu o processo do compressor, né, o projeto do compressor, já sabia que a hora que ele terminasse a caixa do compressor, ele tinha que parar o projeto, chamar a Petrobras, os engenheiros da Petrobras e avaliar a questão de vazamento, essas outras questões. Então, para o projeto da Petrobras, essa avaliação, para o projeto de construção do compressor, essa avaliação da Petrobras era um marco importante. E, obviamente, você tem que considerar esses fatores, né, essas datas, esses milestones, no seu cronograma. Você vai ter que se planejar para essas avaliações. Né? Então, é importante você saber, caso existam essas datas, essas avaliações. Nós temos também as premissas. O que são premissas? Premissas são condições impostas, né, que você, como gerente de projeto, vai ter que considerar. Então, são situações, são regras, né? Normalmente vem de cima para baixo, que você vai ter que considerar no seu projeto. Né? Vai ter que considerar isso para que não atrase. Então, por exemplo, pode ter a seguinte regra, você pode trabalhar no projeto de segunda a sexta, das 8 às 5. É uma regra. Você vai ter que considerar esse seu cronograma, que é de segunda a sexta, das 8 às 5. Um outro exemplo, de uma empresa que a gente fez um projeto com a empresa judaica. Então falou, olha, nós não trabalhamos de sexta à noite, à tarde e sábado à tarde, né, que é o horário lá deles que eles não trabalham. Então se você tivesse que trabalhar no sábado, na implantação, não poderia ser no sábado, tinha que ser no domingo. Né? Então são premissas impostas que você vai ter que considerar. Então, muitas premissas falam de recursos. Você só vai ter analista júnior. Você vai ter que considerar que a empresa tem férias coletivas no mês de dezembro. Então considera isso como uma premissa. Se planeje para umas férias coletivas no mês de dezembro. Então são premissas que normalmente são passadas, né, no contrato no início do projeto, que você vai ter que considerar. Outra questão importante são os riscos. Né? Ou seja, todo projeto existe fatores de riscos que você vai ter que considerar. São riscos que podem fazer com que o projeto dê errado. Então você vai ter que fazer o que é que eu posso fazer para minimizar esse risco, primeiro para que não ocorra esse risco. Agora, se vier a ocorrer, o que é que eu tenho que fazer para que ele tenha um impacto mínimo no projeto? Então eu sei que determinado projeto, determinado funcionário é extremamente importante. Então ele pode pedir a conta, pode ter um problema e se afastar do projeto. Então, o que é que eu vou fazer para que o impacto da saída dele seja o menor possível? Então eu tenho que avaliar todos esses fatores de risco, né, e fazer com que os fatores de risco não afetem o sucesso do projeto.
Então são importantes. Às vezes no termo de abertura já existe esse tipo de risco, já se conhece, então é importante você já saber, você já se planeja para esse risco. Então o termo de abertura tem essas informações. O que mais que tem? Requisitos de recursos, né? Então eu tenho que, determinado recurso, por exemplo, são importados. Então eu tenho que trabalhar a questão da importação. Eu tenho, por exemplo, de requisitos que eu tenho restrições, horário de trabalho. Você vai ter um recurso, por exemplo, de funcionários só no período da manhã, ou só no período da tarde, e vai por aí afora. Outra questão, restrições. Às vezes o projeto tem restrições que você vai ter que considerar. Então, por exemplo, dentro do projeto, assim, olha, eu não posso trabalhar à noite, eu não posso trabalhar em dias de chuva, eu não posso trabalhar em determinadas situações. Então são restrições. Tais recursos vai ter férias, vai ficar, se afastar. Então, ou seja, você só pode trabalhar com um recurso com essa experiência. Então você vai ter que considerar, são restrições que podem aparecer, que naturalmente vão comprometer o seu projeto. Você vai ter que se preparar para eles. Então são fatores importantes, né, que no termo de abertura, caso você já se saiba, você já se planeja para isso, né? Outra questão, os stakeholders. Quem são os stakeholders? São aquelas pessoas ou empresas que têm alguma influência no projeto. Não importa se é influência positiva ou uma influência negativa. Então você tem que, o ideal é você conhecer todos os stakeholders, principalmente aqueles stakeholders que têm influência negativa. Por quê? Porque dessa maneira ele pode comprometer o projeto. E você vai ter que trabalhar para esses stakeholders. Então você tem que conhecer o ambiente. Às vezes você trabalha numa empresa que ela é familiar, né? Então isso aí você pode. Quem manda é a secretária do presidente. Então você vai ter que considerar que a secretária do presidente tem um peso muito importante. É um stakeholder que pode influenciar o seu projeto, né? Então você tem que trabalhar com os stakeholders, com todos aqueles que de alguma maneira podem influenciar o seu projeto. Principalmente os stakeholders que têm influência negativa, não têm interesse no projeto. E isso acontece em toda a empresa, né? Então você tem que conhecer isso. Se já de antemão você já souber isso, melhor vai ser. Projetos relacionados. Então, às vezes o seu projeto faz parte de um outro projeto. A saída do seu projeto é a entrada para outro projeto. Ou a entrada do seu projeto é a saída de um projeto anterior. Então você tem que conhecer a abrangência do seu projeto. O seu projeto não é uma ilha. Então você tem que saber todos os projetos que estão integrados de alguma maneira com o seu projeto, né? Para a hora de se planejar, saber se essa integração com os demais projetos, ela realmente não vai ter nenhum problema, né? Então isso é importante. Principalmente projetos na área de TI, né? Que os dados de saída de um projeto, a entrada para outro e assim por diante. Ainda mais hoje, né, empresas que trabalham de maneira integrada, né? Então é importante você conhecer não só o projeto que você está desenvolvendo, mas todos os projetos que de alguma maneira têm alguma integração com o seu projeto. Critérios de aceitação. Então você vai ter que saber de antemão, se você conhece os critérios de aceitação do produto do seu projeto, para você trabalhar essas aceitações. Por exemplo, aquele projeto que eu disse do compressor. Tinha um critério de aceitação da Petrobras dizendo o seguinte: esse que é um requisito. Esse compressor não pode exceder a 200 kg. Se passasse 1,2 kg, o contrato era encerrado e o projeto era cancelado. Então, de antemão, o gente já sabia que o compressor podia pesar no máximo 200 kg. Então, ele já vai ter que desenvolver todo o projeto para fazer com que ele não pese acima de 200 kg. Então, ele já sabe disso, ele já se planeja para que isso não aconteça. No caso do software, pode falar assim, olha, as telas não podem ter um tempo de resposta maior do que 20 segundos. Então você vai ter que trabalhar todo o projeto para que o tempo de resposta das transações não ultrapasse 20 segundos. Então você vai ter que desenvolver nas questões técnicas para que isso não ocorra. Não adianta o projeto estar pronto, o produto do projeto está pronto, e aí verificar que pesa mais que 200 quilos, né? Aí não adianta nada, já está pronto. E a mesma coisa no software, né? Então vai verificar lá que o tempo de resposta excedeu o tempo aceitável. Aí já está pronto o software, não tem muito o que fazer, né? Então é importante você já conhecer o critério de aceitação para que ele realmente não passe, né? Não ultrapasse esse tempo de resposta, né? Outra questão é o plano de comunicação. Então todo projeto, o gerente de projeto, ele vai ter que se comunicar com um monte de gente, né?
Quer seja a equipe de projeto, quer seja com usuários, quer seja com diretores, imprensa, dependendo da abrangência do projeto, são muitas pessoas. Então você tem que fazer um plano de comunicação e muitas vezes de posicionamento. O diretor quer saber quanto está gastando o projeto, para acompanhar o financeiro. O cliente quer saber o quanto o projeto está pronto. Então, dessa maneira você vai ter que ter um plano de comunicação, né, que os stakeholders exigem para você se planejar. E se isso já vier no termo de abertura, muito melhor vai ser. Plano de gerenciamento de mudanças. Então todo projeto, como nós já falamos, ele vai ocorrer mudanças. Como é que eu vou gerenciar essas mudanças? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou combinar isso com o cliente? Então o cliente quer uma mudança, por exemplo, né? Então você fala assim, olha, você pode preparar um documento, falar, a mudança que você está querendo vai ter esses impactos, em termos de tempo, custo e outras coisas. Você concorda com isso? Concorda. E aí ele assina, aí você implementa a mudança. E aí você vai acompanhar essa mudança no planejamento do projeto. Então isso é importante você estar preparado para isso, para você não ser pego de surpresa. Análise financeira. Como é que está a questão financeira do projeto? Como é que está a parte do custo, a parte de desembolso, a parte de fluxo de caixa? Isso vai ter que ser acompanhado também, para que você não chegue em determinado momento e aí o projeto vai estar o quê? Com gastos além do necessário ou acima do necessário. Então essa análise tem que fazer antes de você estourar o orçamento, né? Então, esse tipo de análise você vai ter que ter. E as assinaturas, né? Termo de abertura. Quem vai assinar? O patrocinador, o gerente, o cliente. Quem vai assinar esse termo de abertura? Lembrando que esse termo de abertura é o documento que inicia o projeto. Vai ter que estar de comum acordo com todo mundo. Então é importante que tanto o patrocinador, como o cliente, como o gerente, tenha ciência e concorde com esse documento. Então esse termo de abertura é muito importante para o andamento do projeto. Bom, plano de gerenciamento de projeto. Nós falamos que um dos documentos da gerência de integração é um plano, é um documento, né, um guia de como eu vou estar gerenciando o meu projeto. Então são processos de gerenciamento de projeto selecionado pelo gerente e sua equipe. Como é que eu vou gerenciar junto com a minha equipe o projeto? Então eles vão me posicionar ao final do dia, das atividades, vão me posicionar ao final de uma semana, nós vamos fazer uma reunião ao final de uma semana de posicionamento. Então como é que eu vou fazer? Até porque eu vou ser cobrado do andamento do projeto. Então eu vou ter que ter um plano de gerenciamento e acompanhamento para posicionar o cliente, o usuário, o financeiro, e dessa maneira eu ter condições, né, de fazer com que eu não tenha nenhum problema. Então dessa maneira eu vou ter esse plano de gerenciamento, eu fazer com que isso ocorra, né, de maneira satisfatória. Então os processos de gerenciamento, ele realmente vai ter que atender a essa necessidade e a essa demanda. Outra questão importante é o nível de implementação. Ou seja, o gerente pede o cliente, quanto já foi do projeto? Quanto falta? Então eu vou ter que ter o controle do projeto para dar essa informação. Já foi 50%? Falta 50%? Falta 30%? Quanto já foi do projeto ao longo do projeto? Né? Outra questão do gerenciamento, as ferramentas e as técnicas que serão utilizadas para realizar os processos. Então hoje os processos serão cada vez mais técnicos. Eu preciso saber o que é que eu vou precisar ao longo do projeto e fazer com que essas ferramentas ela esteja disponível na hora que eu precisar. Às vezes aquela ferramenta requer um nível, né, de treinamento, um nível de implementação. Então eu vou ter que me preparar antes para o uso daquela ferramenta ou daquela técnica ou daquele recurso. Então, eu sabendo de antemão, né, eu posso trabalhar, fazer com que essas ferramentas, essas técnicas, elas estejam disponíveis na hora que eu precisar. Então, essa é a ideia, né, de ter, do plano de gerenciamento, eu vou ter que ter isso, né, disponível. Como os processos serão utilizados, incluindo as dependências entre elas, entrada e saída. Então, nós sabemos que os processos eles andam um após o outro, ou paralelo. Às vezes existe um pré-requisito entre um processo e outro. Então eu vou ter que saber de antemão qual é o relacionamento entre os processos, que a gente vai ver com mais detalhe, para saber se a saída de um processo é a entrada de outro. Então eu não tenho na hora de começar um determinado processo, eu saber que o anterior, que era pré-requisito, já está pronto. Então, por exemplo, eu tenho na fase de sistema de programação. Só que antes da programação precisa estar com o projeto lógico desenhado. Só depois desenhado e acertado junto aos usuários. Só depois eu começo o desenvolvimento.
eu tenho os processos de testes. Então, eu só vou começar os processos de teste a hora que eu tiver o desenvolvimento pronto. Então, eu vou ter essa dependência dos processos, eu vou ter que conhecer. Então, no plano de gerenciamento, eu vou ter que ter esses processos muito bem definidos e, naturalmente, a relação entre eles. Então, tudo isso tem que estar bem definido no plano de gerenciamento do projeto. Então, como o trabalho deverá ser executado para realizar os objetivos do projeto? Então, eu vou ter que saber como é que eu vou fazer, quem vai programar, quem vai testar, quem vai fazer as avaliações. Tudo isso eu vou ter que definir exatamente para poder atender o projeto. Então, eu tenho que fazer isso antes, tenho que planejar isso antes. Como é que eu vou acompanhar isso das pessoas que vão estar desenvolvendo? Como as mudanças serão monitoradas? Como é que eu vou monitorar a mudança? Se aquela mudança realmente está ocorrendo, que foi pedida e foi acertada. Eu vou ter que gerenciar isso. Então o plano de gerenciamento vai ter que contemplar, inclusive, essas mudanças. Como a integridade das linhas de base para a medição de desempenho será mantida e como serão? O que vem a ser a linha de base? A linha de base é aquele momento que eu faço avaliações de pontos de controle do projeto. Eu falo, olha, desenvolvimento de software, nesse momento o desenvolvimento tem que estar pronto. Então como é que eu vou saber se aquilo está pronto? Como é que eu vou medir se está realmente de acordo? Quem garante que aquele desenvolvimento está funcionando e está de acordo com o cliente? Então eu vou ter que saber exatamente aquilo que eu vou medir ao final de cada fase, para saber se está ocorrendo de acordo, né? Então eu tenho no construção da casa que eu tenho um momento que vai falar assim, olha, as paredes têm que estar todas prontas. Então como é que eu vou fazer para avaliar de acordo, e naturalmente em comum acordo com o cliente, com o usuário, que aquelas paredes estão corretas, a pintura está correta? Qual é o meu critério de medição para verificar se a pintura está toda correta? Então eu vou ter que acertar isso junto ao cliente, junto ao usuário, né? Como é que a comunicação será realizada entre as partes? Como é que eu vou trabalhar essa questão da comunicação? Às vezes eu quero uma informação semanal, outro quer uma informação mensal, o financeiro quer a avaliação diária. Então cada um vai querer numa periodicidade de um jeito. Então eu vou ter que planejar a comunicação para atender o posicionamento dos clientes, do usuário, dos stakeholders envolvidos, dentro do prazo e da forma também. Um pode querer através de e-mail, outro pode querer através de planilha Excel, outro pode querer informação através de um relatório, outro stakeholder pode querer informação através de um telefonema. Então eu vou ter que planejar essa comunicação entre as partes, a periodicidade, a forma, o tipo de informação que vai ser passado para ele para atender essa necessidade. Então o plano de gerenciamento vai ter que ter tudo isso detalhado antes de eu começar a executar o projeto. Como é que eu vou gerenciar cada uma dessas fases? Então o plano de gerenciamento contempla essas etapas. Eu vou ter que fazer todo um planejamento para saber como é que eu vou gerenciar cada um desses processos antes de começar. Ou seja, é o meu passo a passo. Como é que eu vou fazer a hora que eu começar o projeto? O que é que eu vou controlar? Quem eu vou posicionar? Como é que eu vou gerenciar as mudanças? E dessa maneira para atender a necessidade dos clientes e todos os stakeholders envolvidos. Bom, nós vamos agora trabalhar o gerenciamento de escopo. Então, como nós vimos, o escopo é aquele processo, aquele grupo de processos, né, que define exatamente o que o cliente quer para o produto e também para o projeto. Então, se eu quero uma casa, um projeto de uma casa, eu vou ter que dizer para quem vai construir exatamente como eu quero a casa, né? A mesma coisa no software. O usuário pede o desenvolvimento de um software para um gerente de projeto, ele vai desenvolver um software. Eu vou ter que dizer para ele exatamente como é que eu quero aquele projeto, aquele software. Como é que vai ser as entradas, como é que vai ser as saídas, como é que serão os cálculos, como é que será a navegação, como é que será o critério de arredondamento. Eu vou ter que detalhar cada um disso aqui. Tudo isso é detalhado no gerenciamento de escopo. Então, ou seja, no escopo que eu vou definir exatamente o que o cliente quer, o que o usuário quer, para entregar o projeto, né, o produto do projeto, exatamente da forma que ele pediu. Então o escopo tem esse objetivo e não precisa nem dizer o quanto isso é importante para o sucesso do projeto. Para evitar aquela famosa frase quando se entrega um produto para um cliente. Não era bem isso que eu queria. Então, para que isso não ocorra, eu tenho que fazer uma boa gestão de escopo. E fazer com que ele acompanhe esse escopo para a hora que eu entregar, falar, olha, eu estou entregando o produto exatamente que você pediu, né? Então, a primeira fase qual é o primeiro projeto? É a coleta dos requisitos. Então eu vou definir e documentar as necessidades das partes interessadas, visando o alcance dos objetivos. Então eu vou coletar tudo aquilo que o
cliente pediu. Eu vou fazer levantamento, tudo que ele quer. Então ele quer um software. Então você quer um software. Como é que você quer a entrada? Como é que você quer a saída? Como é que você quer os cálculos? Como é que você quer a navegação, o tempo de resposta? Enfim, todas as informações que ele quer para o software. Então vai ser o escopo do software ou do produto que eu vou estar entregando. A mesma coisa, eu vou numa casa. Você quer uma casa com quantos cômodos? Como é que você quer? Onde você quer a sala? Onde você quer os dormitórios, a garagem, a cor, o acabamento, enfim. Você vai detalhar com ele exatamente como você quer o seu produto, no caso de uma casa. Tudo isso é dentro da coleta dos requisitos, né? Uma vez que eu coletei o requisito, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a definição do escopo. Eu vou documentar de uma forma padronizada, detalhada, aquilo que eu coletei com ele, né? Então, olha, de acordo com o que eu coletei, está aqui um documento, que é a definição do escopo. Então, desenvolveram uma descrição detalhada do projeto e do produto, né? Serviço ou resultado, que se espera no final do projeto. Então, eu vou documentar o escopo que o usuário quer que o usuário definiu. Então, dessa maneira, eu vou fazer um documento e falo assim, olha, tudo aquilo que eu entendo, porque uma coisa é você falar, outra coisa é você documentar e mostrar para o seu cliente ou para o seu usuário exatamente como ele quer, né, aquilo que ele pediu, né? Então você vai documentar isso através de documentos padronizados e detalhados. Fala, olha, aquilo que nós conversamos, eu entendi que você quer isso aqui. É isso que você quer? Se é isso que você quer, ou faz os ajustes, não era bem isso, ajusta, aí chega no documento final. Aí todo mundo, não, é isso que eu quero, pode começar a fazer o projeto. Aí todo mundo assina, e aí está todo mundo de acordo com aquilo que ficou definido, né, para o cliente ou para o usuário. Então, a definição do escopo é um documento muito importante, porque é nesse documento, né, e hoje nós temos recurso de prototipação. Ou seja, eu consigo mostrar para o usuário exatamente como vai ficar o produto, né, ao final de quando ficar pronto. Tanto é que hoje, quando você vai comprar um apartamento, né, eles fazem lá, pegam um dos apartamentos lá e deixam ele decorado, tal qual eles vão te entregar. Fala, olha, quando eu te entregar o apartamento, é isso aqui. Se você concorda, aí você assina o contrato. No software é a mesma coisa. Hoje tem recursos que você faz a prototipação do software. Você consegue navegar, fazer cálculo, como se o software estivesse pronto. Só que ele não está pronto, para você ver como vai ficar o software, né, ou o sistema que você está encomendando. Então, a definição do escopo é um documento extremamente importante para você não ter problema com o seu cliente ou com o seu usuário a hora que você entregar o produto. E dessa maneira falar, não era bem isso que eu queria. Então, esse é o objetivo da definição do escopo. Bom, uma vez definido o escopo, né, definido aquilo que se quer, nós temos a EAP. O que vem a ser a EAP? Estrutura analítica do projeto ou do produto, né? A ideia o que é? Como nós vimos, é você pegar o seu produto, quebrar ele em fases, né, em pedaços menores, e aí você fazer, entregando cada um desses componentes menores e também planejando, né? Porque é uma coisa o cara fala assim, eu quero uma casa. Aí o cara sai viajando e fala assim, quando estiver pronta você vem. Está aqui a sua casa pronta. Aí o cara fala assim, mas não era bem isso que eu queria, tem ajuste. Só que aí a casa já está pronta. Então você, em vez de fazer, pega a casa, quebra ela em entregas, ou partes, né, ou fases, né? E aí subproduto, a cada um desses subprodutos que você for fazendo, você vai entregando para ele e vai obtendo o aval dele ou a aprovação dele. Então, aquele exemplo que nós falamos. Você pega a casa e fala, ó, primeiro vai ser a infraestrutura, né? Parte das colunas, olha, então vamos fazer as colunas, porque aqui vai ficar o quarto, a sala, o dormitório, está aqui as colunas. Ele vem e avalia as colunas. Não, é isso mesmo que eu quero. Então a coluna está ok. Tá? Estando ok, eu já começo a falar, então agora eu posso ir para a segunda fase, ou segunda parte, que é levantar as paredes. Aí você levanta todas as paredes. Terminou as paredes, você chama ele de volta, assim, olha, de acordo com a infraestrutura que nós combinamos, eu levantei as paredes, está aqui as paredes, né, aqui a parede do quarto, da sala, da cozinha, banheiro. Então você mostra para ele. Ele olha e verifica. Se ele não concordar, você já faz o ajuste ali, na segunda subfase, né, que é das paredes. Se ele está ok, fala assim, bom, está ok? Então eu já posso ir para elétrica, para hidráulica, para fazer os rebocos, já posso colocar as janelas. Então você vai para uma terceira fase. E aí, terminou a terceira fase, você chama ele. E aí, tá ok, já posso ir para pintura, acabamento? Então, na outra fase. E dessa maneira você vai até o final da construção da casa. Obviamente que para cada fase dessa ele vai concordar e assinar um documento que está de acordo, né? Isso evita que a hora que você entregar a casa pronta para ele, ele não tenha surpresas. Né? Fala assim, mas não era essa casa que eu queria. Não, mas não era essa casa, mas você participou de todo o desenvolvimento ali, você concordou. Obviamente que pode haver ajustes, né, ao final da entrega, né? Então isso aí é normal. Mas
chegar na hora e falar não era isso que eu queria, não, ele acompanhou, ele assinou, ele concordou, né? Então a EAP é muito importante nessa questão. E uma outra questão também importante na EAP é o quê? É você planejar. Para cada uma dessas fases, você vai planejar os recursos, os custos, o recurso humano, tudo o trabalho necessário para entregar cada uma dessas fases. É muito melhor você se planejar para cada uma dessas fases do que se planejar para a casa como um todo. É obviamente que eu vou ter que sempre enxergar o todo. No software, a ideia de um software é a mesma coisa. Então eu vou lá desenvolver um software. Primeiro é os requisitos. Vou lá, colho todos os requisitos do usuário. Aí faço um documento dos requisitos. Falo, olha, é isso que você queria? É isso que você queria, tá ok? Posso ir para o projeto lógico, desenhar as telas, relatórios, funções e tal? Pode. Então, terminou o projeto lógico, é um subproduto. Você entrega para ele. Fala, olha, está aqui o subproduto. São essas telas. É isso que você concorda? Essa entrada, essas informações, essas saídas, essa navegação. É isso aí? Posso partir para o desenvolvimento? Posso. E dessa maneira você vai fazer o desenvolvimento. E aí terminou o desenvolvimento de tal módulo. Pode testar, ver se está certo. É isso mesmo que você esperava. E vai assim até o final do desenvolvimento do software. Quer dizer, a chance de você ter menos problemas com o seu cliente, com o seu usuário, é muito menor quando você trabalha cada uma dessas fases. Então a EAP tem esse objetivo. E aí eu tenho um outro processo do que? De verificação do escopo. Formalizar a aceitação das entregas terminadas. Então uma vez que eu criei na EAP cada uma dessas subentregas, eu preciso documentar. E não é documentar através de documentos assinados. Não é só tá ok, tá ok. Eu vou ter que documentar para cada uma dessas. Muitas vezes cada uma dessas fases exige pagamento. Então dessa maneira você vai ter problemas, né? Pode ter problemas. E para que isso não ocorra, você formaliza cada uma dessa aceitação. Até porque hoje muitos projetos você recebe por fase, né? Você é pago por fase. Então ele dando o aceite já faz o pagamento. E dessa maneira já ocorre, né, essa verificação. E você acompanhando essas fases do escopo, você não vai ter problema lá no final de ter um escopo diferente daquilo que foi definido. Nós temos também o quê? O controle do escopo, né? Monitorar o progresso do escopo do projeto e o escopo do produto. Então, muitas vezes o cliente quer saber quanto já foi do meu projeto, quanto falta, o qual é a previsão de término. Então, você tem que monitorar para dar esse tipo de informações. Então, o controle do escopo é muito importante para saber, e não só isso, né? Para saber se o desenvolvimento do projeto está de acordo com aquilo que foi definido, né? Aquilo que foi pedido no escopo, do seu controle. Não adianta eu chegar no final lá do compressor e identificar que ele pesa 201 kg ou 202. Aí já fugiu do escopo. O escopo era para 200 kg. Então, em cada uma das fases da construção do compressor, eu vou ter que estar medindo as peças para verificar se não passa dos 200 kg. Então, o controle do escopo tem esse objetivo. Fazer com que, ao final do projeto, eu vou estar entregando um produto ou um serviço de acordo com aquilo que foi definido, né? Então, é muito importante a gestão do escopo para o sucesso de um projeto. Aqui mostra, né, o exemplo aqui de uma estrutura de um EAP, estrutura analítica do projeto. Então eu tenho o projeto em si, né, aqui, cada uma das fases, né, aqui eu dei um exemplo de limpar um quarto, né, primeiro eu limpo as cortinas de fumar, cortinas, depois eu limpo os tapetes, depois eu guardo os brinquedos, lavo as paredes, móveis, né, fico expondo os móveis e aí eu entrego o quarto limpo. Então, para cada uma dessas fases, alguém vai estar dando ok, vai verificar. Eu posso ter uma das fases que quebra em outras subfases. Então, eu vou trabalhando cada uma dessas fases. Então, esse é um exemplo, né, de uma estrutura analítica do projeto. As fases de um projeto e, naturalmente, para cada fase, a entrega para o cliente ou para quem solicitou o projeto e está dando um aval. E para cada uma dessas fases, eu vou identificar o quê? Quais são as tarefas que estão sendo definidas para fazer cada uma dessas fases. Dessa maneira eu vou ter o quê? A EAP, né, a discussão do projeto. Então, dessa maneira eu vou estar avaliando. E dessa maneira eu vou estar evitando que ao final da entrega aqui, eu vou estar entregando alguma coisa que não foi pedida. Porque o meu cliente, aqui no caso vai olhando. Tá ok a cortina? Tá ok. Posso ir para os tapetes? Sim, posso ir. Aí dos tapetes eu vou pegar aspirador, montar, que são os trabalho para poder atender a limpeza dos tapetes. Tá ok o tapete? Tá ok. Posso guardar os brinquedos? E aí vai para cada uma das fases. Quer dizer, ao final não vai poder falar, mas o quarto não está limpo. Não, você acompanhou, você deu ok em cada uma dessas fases
e dessa maneira eu trabalhei e defini, fiz aquilo que você pediu. Então o EAP é muito importante, né, para que o sucesso do projeto. É você quebrar em fases e para cada uma dessas fases você identificar aquilo que tem que ser feito, né? Isso vale para qualquer projeto, né? E também o planejamento para cada uma dessas, os recursos necessários para cada uma dessas fases ou cada uma dessas entregas. Bom, então nós vimos aqui encerrando a parte de escopo, né? Agora vamos trabalhar a questão do tempo. Então nós vimos que existe para que o projeto atinja o tempo necessário. Eu tenho o quê? Os processos de gerenciamento de tempo. Bom, quais são? Primeiro, definir as atividades. Então nós temos atividade a atividade, quais são as ações a serem realizadas para produzir cada uma daquelas entregas do EAP. Então eu vou definir todas as atividades necessárias, né, para executar aquela. Então eu tenho uma atividade, por exemplo, levantamento dos requisitos do software. Então eu vou ter que fazer as reuniões, documentar as reuniões, fazer reunião, apresentar isso para o cliente, obter a aprovação e vai por aí a fase. Então atividade por atividade, todas as atividades para cada uma das entregas. Uma vez que eu defini as atividades, eu tenho o quê? O sequenciamento das atividades. Então normalmente as atividades têm relações em uma e outra. Qual é a sequência para cada uma das atividades? Qual é a relação de dependências entre essas atividades? Às vezes eu tenho um relacionamento de a segunda atividade depende da primeira. Por exemplo, o desenvolvimento do TED, do software, depende do projeto lógico, das telas desenhadas, entrada desenhada, saída. Os testes do software dependem do desenvolvimento. A implantação depende dos testes. Então eu vou sequenciar essas atividades. Que atividades que eu vou fazer primeiro, vou fazer depois, né? E dessa maneira, qual é a relação entre elas, né? Agora, uma vez que eu defini as atividades e o sequenciamento dela, quais são os recursos que eu vou precisar para cada uma das atividades? Recursos humanos e materiais. Porque as atividades vai precisar de recursos. Eu vou ter que definir quais são os recursos necessários para cada uma dessas atividades, né? Humanos e materiais. E esses recursos precisam estar disponíveis na hora que eu for executar a atividade. Então esse planejamento de sequenciamento de atividade, ele é muito importante para o planejamento de recursos. Que eu vou precisar de um recurso que estar disponível na hora que eu for executar aquela atividade. Que eu vou fazer aquela atividade. E eu não posso falar que eu tenho recursos humanos hoje, que eu tenho que estar contratando consultores. E recursos de materiais que muitas vezes são importados. Eu não consigo importar um material de uma hora para outra. Eu preciso, muitas vezes esses recursos, eu preciso de treinamento, preciso preparar esses recursos para serem utilizados na hora que chegar a atividade. Então esse planejamento aqui ele é muito importante, né? E eu preciso também para cada atividade estimar a duração, né? Então, como eu tenho as atividades e a sequência, eu vou ter que saber a duração, previsão, né, da duração da atividade. Porque eu tenho a duração do cronograma, eu tenho a duração do projeto. Agora, uma maneira de eu trabalhar o cronograma, trabalhar o tempo do projeto, é eu trabalhar quem? A duração de cada atividade. Até porque se cada uma atrasar, eu posso trabalhar na próxima, colocar mais recursos para tirar o atraso. Então, para cada atividade, eu planejo a duração, o tempo previsto. E dessa maneira eu consigo estimar, fazer com que o gerenciamento de tempo seja o mais preciso possível. E com base nas atividades do relacionamento e dos recursos de duração, aí sim eu monto o meu cronograma. Então o cronograma ele vai dizer atividade por atividade, quando que ela vai ser feita e dessa maneira qual é a sequência de atividade e quais os recursos. O cronograma é um instrumento muito importante de gerenciamento para poder fazer com que o projeto termine dentro do prazo. Quais são as atividades que eu vou ter que fazer e em cada data. E quais os recursos que eu vou estar utilizando. Então o cronograma é extremamente importante nessa questão. E naturalmente eu preciso controlar o cronograma, né? Não adianta eu fazer um cronograma e engavetar ele. Eu vou ter que controlar o andamento do cronograma. Ver se está no prazo, está atrasando, para estar colocando mais recursos, ajustando sempre para poder fazer com que ele termine dentro do prazo necessário, né? Então dessa maneira eu vou... E outra questão importante também, as mudanças que ocorrerem no projeto, né? Quais são, onde vai afetar o cronograma. Eu tenho que implementar as mudanças dentro do cronograma. Se vai precisar de mais prazo, de mais recursos, o que é que eu vou precisar em termos de cronograma. Então o cronograma é um instrumento muito importante, né, para o gerenciamento do projeto. Existe uma ferramenta, né, da Microsoft, extremamente importante, que auxilia muito, né, o uso do cronograma, que é o Microsoft Project. Então a maioria dos projetos, os gerentes de projeto de empresa utiliza essa ferramenta. Ela é utilizada por
80% dos projetos, né, ela ajuda muito na questão do tempo e do recurso, né? Então é uma ferramenta muito importante, né, para controlar o cronograma, para acompanhar o cronograma e acompanhar as mudanças. Então é muito importante. Olha, uma questão importante aqui na montagem do cronograma e no sequenciamento, né, das atividades é saber a relação que existe entre as atividades. Então o diagrama de rede, ele dá essa ideia. Então eu tenho o início aqui, tem atividade A, atividade B, então a atividade B pronta, já pode ir direto para a atividade E. Então eu tenho a atividade F, né, atividade C que depende da F, atividade D que depende da C, atividade E que depende da B concluída e, voltando aqui, e da D concluída, para poder executar a atividade F e ir por término. Eu também tenho a atividade F, né? A atividade F depende depois eu tenho a atividade G, que depende da F, atividade H que depende da G, né? Então, dessa maneira, para o término. Então, eu consigo trabalhar aqui, mostrar para o usuário, e também para se planejar, qual é a sequência de atividades e o relacionamento de atividades. Quem depende de quem, né? Para poder fazer com que o projeto saia do início e chegue até o final. Então, esse diagrama aqui ele é muito importante, auxilia bastante, né? O Proje já fornece esse diagrama com base nas atividades e dos relacionamentos que ocorrem entre elas. Então o diagrama de rede é uma ferramenta que auxilia muito na hora de nós começar a fazer o projeto, saber as atividades e o relacionamento entre essas atividades. Então, ajuda bastante nessa questão. E dentro desse conceito de relacionamento, né, eu tenho o que nós chamamos de diagrama método. Né? Como é que eu trabalho? Primeiro tem várias formas de você relacionar as atividades. E isso naturalmente vai impactar em prazos, em custos, uma série de coisas. Então o primeiro dele nós temos o quê? O término e o início. Ou seja, o início da atividade sucessora depende do término da atividade predecessora. Ou seja, eu só começo com a atividade sucessora quando terminar a predecessora. Então, por exemplo, eu só começo a fazer a montagem das paredes quando eu terminar a infraestrutura. Eu só começo a montagem da elétrica e da hidráulica quando eu terminar as paredes. E dessa maneira eu saber o relacionamento é muito importante. Existe atividade que eu começo o quê? O término da atividade sucessora depende do término da predecessora, né? Ou seja, eu preciso terminar duas tarefas, eu posso terminar duas atividades para poder começar uma sucessora. Então eu tenho duas atividades que vai poder terminar. Então aqui no nosso exemplo anterior aqui, então eu só consigo fazer atividade E quando terminar a atividade B e a atividade D, né? Eu só consigo começar a atividade L quando eu terminar a atividade J e a atividade M. Então eu preciso terminar as duas aqui para poder começar essa. Tá? Então é o término. Eu tenho também o início para início. Então o início da atividade sucessora depende do início da atividade predecessora. As atividades têm que começar juntas. Então eu tenho o quê? O início e o início. As duas atividades, ou porque eu utilizo os mesmos recursos, né? Então eu tenho que começar junto. Então isso impacta. Se eu atrasar uma, eu vou atrasar a outra, porque as duas têm que andar, têm que iniciar de maneira em conjunto. E eu tenho finalmente aqui o início para término. O término da atividade sucessora depende do início. Eu só consigo terminar uma atividade quando eu começar a outra. Então eu só consigo encerrar um sistema quando eu implantar um outro sistema. Não posso deixar a empresa sem sistema. Tá? Então é o que nós chamamos de início para término. Então na hora que eu vou relacionar as atividades, eu tenho que saber. Isso impacta naturalmente na hora da montagem do cronograma, dos recursos, dos prazos e vai tudo de todo esse relacionamento. Na hora de eu montar o cronograma, eu tenho que conhecer os relacionamentos entre as atividades. Bom, a ideia é a seguinte: o objetivo da aula de hoje foi dar uma ideia, né, do escopo, né, que é muito importante, do tempo e da integração. Então são processos que o gerente de projeto tem que conhecer muito bem para ele fazer uma boa gestão do projeto. Espero que vocês tenham aprendido e obrigado e até a próxima.